estamos de volta com o segundo podcast da Rev Corretora. E hoje aqui comigo, Michele Antunes, Renata Nascimento, Cristiana Amaral. Nós vamos bater um papo muito especial sobre alguns seguros muito específicos. Seguro cibernético, do agro e o fiança locatícia. Vamos começar, Renata? Perfeito. Vamos bater bola nós duas aqui? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre seguro cibernético. Como que está esse mercado? Realmente as empresas precisam ter essa atenção? Porque a gente está sempre ouvindo aí algumas coisas, né? Resgate, Bitcoin para lá, para cá, questão da proteção de dados. Como que funciona? Hoje, assim, o Brasil hoje está posicionado como o país que mais tem invasões hackers na América Latina. Então, assim, é realmente preocupante, né, a quantidade de invasões que ocorrem em sistemas, e aí eles paralisam tanto a parte do sistema da empresa, como também roubam dados, né, das pessoas, das empresas e solicitam resgates. Então, assim, é realmente bem complexo. Isso aumentou muito durante o período da pandemia, né, onde as pessoas tiveram que ficar em home office. Isso aí gerou também uma instabilidade, porque você acessava, às vezes, de redes que não eram tão seguras, não acessava da empresa. Então, de lá para cá, isso aumentou muito. E aí, por conta também da LGPD, houve uma procura muito maior também das pessoas, né, que é a lei que faz essa regulação, né, por conta das regras da internet, Lei Geral de Proteção de Dados. E de lá para cá, isso começou de 2018, na verdade, para cá, isso começou a ser procurado pelas empresas. O seguro cyber, ele iniciou basicamente, ele é um seguro mais voltado para a parte de responsabilidade civil. Então, para realmente indenizar as pessoas que tenham seus dados vazados ou que, de alguma forma, elas não consigam acessar os seus dados, né? Então, isso é o que prevê a LGPD hoje. Depois disso, foram sendo criadas algumas coberturas que sejam voltadas para a empresa. Então, quando você tem um dado destruído ou quando você tem um dado que fica parcialmente, né, destruído, você conseguir contratar uma empresa que consiga fazer essa reconstrução de dados e essa parte de resgate desses dados para a empresa. Ele também é muitíssimo importante, acho que essa é a cobertura mais importante, né, aquela que chama realmente mais atenção no seguro, é essa cobertura de pagamento por conta de pedido de resgate. Quando você vai lá, um hacker entra no seu sistema, faz o travamento, e aí ele só libera quando efetivamente é pago um resgate por essas informações ou pela liberação desse sistema. Então, isso é realmente muito preocupante. Hoje não tem, acho que as grandes empresas aí, não tem hoje uma empresa que seja 100% segura. Não existe isso no mercado, né? Até a NASA já foi invadida, então, efetivamente, hoje não existe sistema 100% seguro. Eles conseguem realmente entrar em todos os sistemas. E o seguro é exatamente para isso. Assim, lógico que as empresas necessitam ter um sistema protecional, né, robusto, para conseguir contratar o seguro. E o seguro ele entra exatamente quando esse sistema falha. O sistema de proteção da empresa ele falha, é aí que entra o seguro. Vamos exemplificar, para me entender. Tá. Eu tenho uma empresa, tá? Eu presto serviço para outras empresas, tem cadastros, eu faço projetos, por exemplo. Perfeito. E um hacker vem, invade todo o meu sistema. Pega uma fragilidade do exatamente, teu sistema. Às vezes por um acesso indevido, às vezes de um funcionário, que pode acontecer no dia a dia. E, de repente, minha parte ali de projetos eu não consigo acessar, eu não consigo atender meu cliente, ele pede ali tantos bitcoins, por exemplo. Isso, seria, né? Exatamente. Geralmente é assim. Exatamente. Eu tenho um seguro lá da Rev. Uhum. Qual é o plano de ação da Rev? Como a Rev trabalha nesse momento para auxiliar a minha empresa?
Então, as seguradoras, normalmente, elas já têm uma empresa de primeiro atendimento. Isso já está incluído dentro do seguro, né? É aquele primeiro atendimento, realmente, que a empresa precisa de ter uma ação rápida, né, para agilizar. Depois disso, você consegue ou continuar com a mesma empresa que já é ofertada dentro da apólice, ou contratar uma empresa que seja escolhida pelo segurado. Então, ele escolhe a empresa que vai entrar para fazer essa negociação para a liberação do seu sistema ou para a liberação dos seus dados. Porque você consegue fazer de duas maneiras, né? Ou você trava o sistema, ou você rouba os dados, né, do banco de dados daquela empresa, e aí você pede o resgate dessas informações. Então, basicamente, a seguradora já te oferece como se fosse uma assistência, né, 24 horas, digamos assim, acho que para melhor entender. Ele te oferece, basicamente, essa entrada, e aí depois o segurado escolhe com as empresas que ele quer trabalhar na regulação desse sinistro. Vocês oferecem, seria no caso, por exemplo, e vamos exemplificar mais, porque é complexo. Sim. Vocês teriam parceiros dentro dessa área de TI, de inteligência mesmo, tecnológica, para tentar fazer essa negociação ou tentar resgatar também esses dados. Exato, exatamente. É para fazer essa negociação. Hoje tem empresas no mercado que a especialidade delas é exatamente essa. É fazer essa parte da negociação e tentar fazer esse destrave ali do sistema do segurado. Muitas empresas estão buscando isso no mercado, ou ainda vocês percebem pela necessidade, pelo dado que você colocou, né, que o Brasil está aí no ranking maior na América Latina em relação a esses crimes. Há uma grande procura, realmente? Existe uma grande procura. Como eu falei, primeiramente, as empresas procuraram com o objetivo de obedecer por conta da LGPD, onde você tem a multa e você é obrigado a ter uma responsabilidade sobre os dados que você tem dentro do seu banco. Que sejam de terceiros e que, de alguma forma, se esse dado vazar, isso possa gerar aí uma indenização para esse terceiro. Então, o seguro ele vai cobrir tanto a parte de custos de defesa, para você contratar, para que a empresa contrate um advogado, como a parte da indenização, caso ele tenha que indenizar esse terceiro. Realmente, pensando aqui, tanto que a gente descuida, né? Em caso de forma particular, a gente não tem cuidado, às vezes, com o uso da internet. Agora, pensa o dano que causa uma empresa, uma invasão desse porte, né? Esse tipo de ataque ele pode acabar com uma atividade, com um faturamento de um dia inteiro ou mais, né, da empresa. Então, existe um risco muito grande, não só de vazamento de informações, mas como perda realmente de receita, né? Isso pode ter um prejuízo muito grande. Essa interrupção de rede também fica coberto como se fosse um lucro cessante, né, onde ele cobre durante aquele período em que ele passou a ter prejuízo por conta da paralisação do sistema dele. Então, isso ocorre mais assim, com indústrias, onde, às vezes, ele entra no sistema e paralisa a produção. Então, isso pode gerar um lucro cessante, e aí entra o seguro, também faz a cobertura do lucro cessante. Para uma empresa, por exemplo, contratar esse seguro, vocês enviam uma pessoa especialista para fazer aquela pré-análise, análise de risco, para ver onde estão as deficiências, para que a empresa possa se adequar e aí acertar esse seguro? Ou vocês já entram e formatam o seguro ali específico para elas? Então, primeiro, assim, a gente inicia com o preenchimento dos questionários. Quando a gente vê que a empresa não tem uma maturidade, né, na segurança de informações, a gente tem um parceiro que trabalha com a gente, que é a JC Advisor, que ela já presta serviço para seguradoras e para grandes empresas, e ela faz toda essa análise e coloca a empresa de forma que ela consiga contratar o seguro. Então, além disso, ela tem outros serviços de fazer testes de redes. Então, não é só para aquelas empresas, às vezes, que
algumas empresas têm um sistema protecional bem maduro. Mas aí você precisa fazer alguns testes no sistema para ver se ali existe algum buraco onde ele, né, o hacker consiga, de fato, entrar. E aí ele faz teste, inclusive, com os funcionários, né? Então, manda e-mails e tal, para saber se realmente é possível, né, que ele consiga invadir o sistema e consiga acessar a rede. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que esses testes demonstraram que é possível, sim. Sim. É verdade? Na maioria dos casos. Você vê notícias... a gente tem notícia recente, né? Há pouco tempo, as lojas Marisa sofreu o ataque. Sim. Mas as pessoas têm a ideia de que o cyber, ele só vai atacar grandes empresas, né? Ou que não vai atacar, ou que não vai atacar empresas que não tenham sistemas, né, protecionais. Mas você vê, bancos já sofreram ataques, grandes empresas sofreram ataques, e as pequenas estão sofrendo porque eles entenderam, né, o movimento, né, dos ataques hackers, eles entenderam que existe ali um pessoal ali que está desprotegido. Então, a gente já descobriu aí algumas empresas, né, de pequeno e médio porte que sofreram ataques e que não tinham a contratação de seguro, que passaram a olhar para isso de forma diferente. Porque eles também estão perseguindo aí outros setores onde eles encontrarem fragilidade, eles vão entrar. O banco de dados, né, gente, é muito interessante para o cara vender para outro, né, que está interessado, né? É um mercado, acaba sendo um mercado. Sim, né? e Se hoje, as empresas não se protegerem. Exatamente. Hoje a gente até visitou uma empresa exatamente com isso, e ela disse, é muito difícil às vezes, e principalmente quando os donos são mais antigos, que entendem que você precisa ter só um servidor, que você não precisa ter um backup em nuvem, que você não precise disso. Então, fica muito complicado. É aí que o hacker entra nessa fragilidade. Então, imagina você perder um banco de dados dos seus fornecedores ou que você não consiga emitir notas porque todo o seu banco de dados está ali e ele simplesmente foi invadido. Então, assim, você para uma empresa, a empresa simplesmente para as suas atividades durante esse período. É um prejuízo enorme, hein? Exatamente. Vamos agora para o agro, Cristiano? Bora. Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio, sobre os seguros. O que você tem de novidade aí nesse setor? Como está a questão da janela? Está na época, não está na época? Como que o seguro trabalha essas questões que são tão específicas do agronegócio? Então, a maioria dos seguros agrícolas para safra, verão, a maioria já foi fechado, né? Agora, muito por banco, né? Essa diferença nossa para banco justamente é essa assessoria que a gente dá, esse acompanhamento que a gente dá, né? E é a grande diferença no acionamento, né? Desculpa. E então, mas nesse período que nós temos, a grande maioria já foi. As próprias seguradoras já estão começando a encerrar, mas ainda estão contratando, mas a grande maioria já está começando a comunicar que já está podendo encerrar. A gente crê que até o final do mês já está encerrado, né? Fala um pouquinho para a gente, para quem não entende, né, do setor, o que são essas janelas que as pessoas precisam ficar atentas, prestar atenção nesse seguro, como que esse seguro funciona em relação à safra? Essas janelas, elas são propostas pela Embrapa, né? Então, cada região tem a sua própria janela. Não é aqui, com o estado de São Paulo, ou Minas, ou Mato Grosso, cada um tem a sua janela, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque se a pessoa contrata um seguro e ela não consegue plantar dentro desse período que é estipulado pela Embrapa, e se ninguém avisar ele vai, às vezes, ter algum problema lá na frente, e se ele for acionar, a seguradora vai negar para essa pessoa que fez o plantio fora dessa janela. Então, a gente também tem que olhar muito isso, né? O corretor e a pessoa que está dando essa assessoria, ela fica em cima disso para justamente não acontecer esse tipo de erro. Porque esse erro, a seguradora realmente ela entra para não pagar, e não adianta você ir com um advogado que está na cláusula isso, né? O que eu acho interessante na Rev aí,
cai naquilo que a gente conversou, inclusive, no primeiro podcast que nós fizemos, que é a questão do seguro personalizado. De ir até o cliente, entender a necessidade, o período que ele está passando. Eu acho que esse contato, você é produtor, né? Você comentou comigo que você é produtor, acho que você é um especialista na área, entende ali as necessidades do setor. O que você acha, vendo o que está acontecendo no agronegócio brasileiro, o que você considera importante em termos de seguro, para que o produtor ele fique atento a essa necessidade? Então, em 2010, eu participei com uma turma num plantio de 1.000 hectares de pivô, né, uma área irrigada. A gente estava feliz porque o grande gargalo era a falta de chuva, né, na época, e a gente estava feliz porque tinha os pivôs, né? Mas a nossa safra foi frustrada por causa do excesso de água. Nessa época, eu já pensava por que não tem o seguro. Então, nós tomamos um prejuízo grande. Nessa época, eu saí da atividade. Depois eu voltei, mas nessa época a gente ficou sem... O dinheiro que a gente tinha investido todo. Né? A gente não tinha feito financiamento em banco, então era com dinheiro próprio. E a gente não fez não existia na época um seguro, a gente não conhecia nada disso. E de lá para cá a gente veio prestando bastante atenção, né? Até eu fui trabalhar em outras empresas e sempre acompanhando. Aí quando a gente viu que realmente estava começando a ter, e a gente até falava, por que não tinha na minha época isso? Então, essa dor eu senti lá atrás e a gente trabalha junto com os agricultores e com lojas agrícolas, a gente trabalha sabendo realmente o que tem que ser feito. Ninguém faz seguro para usar, a gente faz para dormir, né? Para não ter problema, né? Verdade. Então, mas se precisar, a gente que também está aqui propondo isso e vendendo essa proteção para eles, a gente tem que também ter a segurança de acionar no momento correto, acompanhando eles para também dar segurança para a própria seguradora que a gente está aqui no campo e passando as informações corretas, né? Porque senão vai ter algum tipo de problema que eu tenho escutado pessoas que desacreditam disso, que pode não pagá-los. Não ter a cobertura, não né? ter, mas então essa é a função. A diferença da gente no campo, justamente o que muda de um banco e da gente, é porque a gente sabe da dor e a gente acompanha produtor para o produtor. Né? E essa orientação hoje é o grande bola da vez, eu acho que é o que tem acontecido, que eu vi negativas passadas de pessoas que fizeram, mas não tiveram acompanhamento. Seria personalização. O Cristiano, ele é um exemplo do que a gente já falou numa outra conversa nossa, que são os especialistas, né? As pessoas que entendem do negócio, que sabem a dor. Então, a vinda do Cristiano foi justamente para a gente entender a linguagem do agricultor. Então, ele, né, dentro da especialidade dele, veio trazer um pouco da vivência para a gente e aproximar. E isso é muito legal, porque a gente não só faz o lado do cliente, mas a gente aproxima da seguradora, que é uma forma da gente mitigar o risco do cliente, né? O risco do negócio. Então essa customização que é o importante que a gente vai buscar. Então, dentro de ramos elementares, é um segmento que a gente dá muita atenção e precisa ter uma pessoa que saiba falar a mesma linguagem, que saiba a dor, como melhorar a qualidade daquilo ali para que a gente consiga apresentar para o mercado, para o mercado segurador, uma condição melhor para aquele segmento. Eu fico pensando que o agronegócio em si, ele está sujeito a todas as intempéries. Então, você tem... Exatamente. Então, você precisa personalizar, né? Porque você tem fazenda, por exemplo, aqui na região, de grande porte. Ela não precisa numa área, porque ela entende aquilo, mas ela tem alguns serviços específicos dentro ali da própria fazenda que ela precisa de uma cobertura. Exato. Né? Igual um caso que eu vi, eu não sei se vocês se lembram, negócio de um silo que explodiu, né? Que pouca gente sabe, mas
é um altíssimo risco, né, de explosão ali. Me parece que eles não conseguiram, pelo seguro que tinha, atender as necessidades causadas por aquele sinistro, né? Vocês fazem esse trabalho, essa análise de risco lá para ver, na fazenda nós temos trabalhado com A, B e C. Olha, isso aqui é que é o grande risco, o grande gargalo. Vocês fazem esse trabalho, conhecem, para poder atender esses produtores nessas necessidades? O trabalho é de acompanhamento, como a gente faz em todos os ramos. Assim, todos os ramos que você precisa fazer uma vistoria prévia, deixar implementados ali os meios, né, de quando a empresa for receber a visita, ela esteja preparada, ela tenha criado os mecanismos da mesma forma no agro. Então, assim, a missão do Cristiano né, além de ter ali o dia a dia com o agricultor, né, com as pessoas envolvidas no agro, é justamente trazer para eles informações importantes para que eles estejam preparados para que contratem a melhor forma de seguro, as melhores práticas para implementar isso na operação dele. Você falou sobre a questão de pagar o seguro e não ter a cobertura, né? Isso é uma coisa muito triste, assim. A gente já teve informações dentro do agro de contratações de seguro que ele falou, olha, eu estou descrente. O cliente falou, olha, eu estou descrente dessa contratação, porque sentaram aqui comigo, me venderam um negócio muito bonito e eu contratei e aí na hora de ter a cobertura eu não tinha. Tinha lá um negócio lá que eu não tinha cobertura. Então, isso é muito triste, porque, na verdade, o seguro ele não é para ser utilizado, mas se você precisar utilizar, você precisa, né, ter ali, saber que você contratou e fez aquilo ali para te resguardar em algum momento. Então, o nosso papel é deixar o cliente com a perfeita contratação, contratar aquilo que cabe, né, na necessidade dele e também munir a seguradora de informação, e fazer uma leitura, uma análise exata para saber que aquilo que ele está contratando é o que ele realmente vai precisar usar. Cristiano, voltando aqui um pouquinho naquela questão da janela, conta pra gente como que a gente pode, produtor pode mitigar o risco, como que funciona essa janela realmente, para a gente entender no plantio. Sim. Essa janela, a própria Embrapa, ela fez, né, e ela propõe esse plantio, porque tem o vazio sanitário também, que não pode ser plantado. A partir do momento que ela libera o plantio, e cada região tem a sua liberação em datas distintas, e podendo ser, por exemplo, no Triângulo Mineiro, às vezes uma cidade para outra já muda a data. Essa data ela tem que ser respeitada, porque se você passa dela, né, a própria Embrapa avisa que a produtividade diminui. Então, as seguradoras elas andam em cima disso, do que a Embrapa fala. Então, esse risco da pessoa, às vezes, choveu muito, ela está plantando ainda, ela paralisa esse plantio, ou por algum outro problema, quebrou uma máquina, alguma coisa assim, ela paralisa isso e depois ela volta a plantar. Então, às vezes, ela não presta atenção e ela passa dessa janela, e isso aí pode ser um motivo de corte da seguradora lá na frente, se tiver que indenizar. Então, é um cuidado, né, cuidado, que se toma em alertar o agricultor que ele está sujeito a vigiar ele, em termos assim, de acompanhar, porque às vezes a pessoa no corre do dia a dia, ele está tão atribulado com as outras coisas que ele não presta atenção nisso. Aí cabe a nós, né, acompanhar, e esse acompanhamento, às vezes a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas hoje com a tecnologia, telefone e tudo, a gente consegue fazer um acompanhamento, mesmo a pessoa estando mais longe, né? Então, e com isso podendo orientar. E se ele, por acaso, passar dessa janela por N motivos, a gente orientar a ele, avisar, para a gente avisar a seguradora. E a gente indenizar, aliás, fazer a cobertura do que ele plantou dentro da janela. O que ele plantou fora, a gente consegue fazer o ressarcimento dessa diferença que ele pagou. Entendi. Ou seja, é um acompanhamento que normalmente a gente sabe que tem instituições que a troca do empréstimo, né, elas exigem um seguro, mas não fazem esse trabalho. Então aí o cara vai tomar prejuízo. E eu não pago o que você fez fora da janela. Trago aqui uma reflexão, né? A gente falando de personalização. Posso eu, que trabalho com seguros financeiros, tratar com o agricultor sobre um produto extremamente específico, né? Vender o seguro agrícola para uma pessoa do campo que tem particularidades? Não posso. Então, é por isso que a gente tem uma pessoa especializada para cada segmento,
porque eu não poderia jamais apresentar para eles as especificidades, as necessidades que o seguro agro tem. Então, por isso que a gente gosta, né, de direcionar para cada segmento, para cada pessoa, o seu produto ali de linha, né? De especificação de... Como que eu vou dizer a palavra? Você fala do ramo, né? Especialidade. A especialidade do ramo. Para a gente fechar essa questão do agro, como que funciona a questão do subsídio federal, seguro, desse trabalho que você faz? O subsídio federal, esse ano houve uma diminuição. Né? Todo mundo sabe o porquê, não vou nem falar aqui, mas todo mundo sabe. Na safra verão e safrinha, que é chamada, né? Que seria soja e milho, mais que a turma planta. Essa época, e para soja e milho, são 20% que o governo dá de subsídio. Só que esse montante, esse valor, ele põe lá e as pessoas vão utilizando. Não tem para todo mundo. Então, quanto mais rápido a pessoa fechar o negócio, mais rápido ela consegue ter esse subsídio. Safrinha é 40%. Então, ele dobra isso. Então, também já tem pessoas que já estão começando algum tipo de negociação para safrinha. Logo, as seguradoras já estão encerrando essa atividade na safra verão e ela já vai abrir safrinha. Então, quem pegar para safrinha vai conseguir esses 40%. Né? E alguns estados, igual São Paulo tem, além do subsídio federal, ele tem o estadual e algumas cidades tem o municipal. E a pessoa consegue ir somando isso e dar... Isso aí não é empréstimo, é o governo que paga. Você não tem que voltar esse dinheiro. Então, é muito importante. Quanto mais rápido a pessoa pegar, mais desconto. Imagina, você teve 20% de desconto. Não é desconto, o governo paga 20%. Né? Ele vira um apoiador, porque para ele é muito mais fácil ele fazer isso do que ele ter que fazer qualquer tipo de negociação lá para frente, perdoar a dívida e etc. Né? Então, é muito importante. Outras atividades também tem do agro. A cana tem, o feijão tem, o próprio hortifruti tem, que já são 40%. O café tem. Né? Então, ou seja, você está aí fazendo essa interlocução, sim, unindo essas duas pontas. Então a gente tenta conseguir, a gente faz já tentando conseguir. A gente não pode prometer que vai conseguir esse subsídio, porque não depende da gente. Exato. Mas a gente corre atrás disso, né? E orienta para quanto mais cedo ele fizer, ele fechar, mais a probabilidade de ele conseguir esse subsídio é maior, né? Então a gente orienta também para isso, né? Mas não só isso, como as outras coisas que eu já falei, que é muito importante. Essa é uma delas. E já aconteceu de fecharmos agora e a pessoa não conseguir, né? E tem pessoas que ainda prometem que pode ser que lá na frente consegue, mas da agora para frente, pelo que eu estou vendo e a experiência que a gente tem, não vai conseguir. Tem alguém especialista na área para poder acompanhar, porque são muitas mudanças, né? Sim, com certeza. Legislação, plano de safra, entra tudo isso e é muita informação, às vezes, para o produtor que já está tendo ali que lidar com o dia a dia, né? Da o sua valor desse subsídio diminuiu, né? Aí, esse além de tudo. Obrigada, Cristiano, pelas informações. Vamos falar um pouquinho sobre fiança locatícia? Vamos. O que é fiança locatícia, Michele? Vou te contar que eu não sei nada sobre o assunto. Quando eu vi, eu falei, gente, mas como que funciona, né? Um negócio assim que você une ali, está falando com as imobiliárias e tudo, mas como que funciona? Eu, Michele, desejo alugar um imóvel da Keila. E aí a Keila me faz a exigência do fiador. E eu não tenho fiador, eu não tenho uma pessoa para que eu possa pedir ali para me dar a garantia e também não tenho recurso para depósito. Michele, você me dá aqui o fiador ou me dá 3 depósitos, né? Falando aí mais ou menos o que é usual. E eu não tenho esse recurso. O fiança locatícia, ele é um instrumento igual à figura do fiador. A seguradora, ela garante, ela dá cobertura de garantia daquele imóvel, né? Então, você pode contratar a cobertura básica, que é a cobertura de aluguel, ou você pode contratar em conjunto as coberturas acessórias, danos ao imóvel, multa contratual por rescisão. Então, o seguro fiança locatícia, ele está no rol das garantias de locação, né? Ele está previsto na lei do inquilinato. Uma ferramenta também de oportunidade para aquele contratante, para aquele locatário que não tem a figura do fiador e também não possui lá o recurso para deixar os 3 depósitos.
Vamos falar de alguns exemplos. Sou empresária, eu quero comprar uma área de alguém para construir uma empresa, e aí nós estamos falando de um valor alto, um montante alto de investimento. Esse seguro serve também para isso, para esse nível de negociação? Ou seria só no rol ali das imobiliárias? Como que funciona? O seguro fiança, ele fica no rol das locações. Esse seguro que você falou, ele pode ser inclusive tema aí de uma próxima conversa, ele é o seguro garantia financeira. E aí ele envolve realmente valores de pagamento, transações de compra e venda de imóvel, por exemplo. Mas o fiança locatícia, ele é essencialmente um produto para a locação. Então, envolve imobiliária, locador e locatário. Essa é a relação. E ele pode ser contratado também diretamente na relação locador e locatário, sem precisar da figura do locador, da imobiliária, perdão. O seguro fiança locatícia é o único seguro em que a gente tem ali como características pessoas físicas. Mas as pessoas físicas, eles estão debaixo ali da relação com as imobiliárias. Em casos muito específicos, a gente pode ali olhar uma contratação direta, mas o nosso ponto de atendimento são as administradoras de imóveis. Ainda em fiança locatícia, como que funciona, Renata, a relação com as cooperativas? Então, a gente tem visto que em alguns estados, algumas imobiliárias e até clientes também têm adotado a prática de contratar essas, né, cooperativas. Essas cooperativas não têm um lastro, né? Então, elas funcionam exatamente, o pagamento ele gira em torno do que você paga de um prêmio de seguro. Mas essas cooperativas, elas não estão ligadas à SUSEP, que é o órgão regulador, tanto das seguradoras quanto das corretoras. Então, assim, a SUSEP, ela garante que aquela seguradora tem obrigação de pagamento com relação a esse segurado. Isso não acontece dentro das cooperativas. Tá? O seguro fiança também, ele tem algumas outras características que aí passa também, por exemplo, pela parte do despejo. Então, não é só eu conseguir fazer o pagamento desses aluguéis desse locatário que está inadimplente, mas sim retirá-lo do imóvel. Então, existe essa necessidade de você retirar esse locatário de dentro do imóvel. Então, se você só indenizar, desculpa, Renata, se você só indenizar, não vai resolver o problema do proprietário do imóvel, né? Ele quer o imóvel de volta. Então, além de fazer a indenização, durante esse período, né, indenitário, que é para não deixar o proprietário sem aquele seu valor, ele também está trabalhando ali a negociação amigável, a ação de despejo, para que ao final do período de indenização, esse imóvel esteja liberado para o proprietário. Desculpa, Renata. Exatamente. Gente, na verdade, é uma segurança para as partes que estão envolvidas numa locação, né? Porque você resguarda o proprietário, mas também quem está ali locando, você também está resguardando de certa forma, né? Para as imobiliárias entrarem em contato, ou as outras empresas, em relação aos seguros que nós já falamos aqui, como que elas podem fazer? Bom, nós temos contato nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Rev Corretora. Nós temos um e-mail que é uma célula de recebimento de e-mails, que é o comercial@revcorretora.com.br, e estamos à disposição aí nas mídias, né? Tanto no LinkedIn, Instagram, faltou alguma outra rede? No nosso site a gente tem um ponto de contato, que é revcorretora.com.br. Pode deixar o contato lá e a gente retorna aí o contato para quem quiser falar com a gente. Lembrando que a sede da Rev é no Rio de Janeiro, mas está atendendo todo o território nacional, é Exatamente. Isso? Nós temos uma filial, nós temos uma sede no Rio de Janeiro. Então, lá o nosso corpo técnico está inteiro lá. Nós temos uma filial em Uberaba, onde nós temos apoios comerciais, e a gente atende todo o nível brasileiro, a gente está em todas as regiões. Foi excelente falar com vocês novamente, e já convido para o terceiro, porque ainda nós temos assunto, viu? Com certeza. Verdade. Um grande prazer, ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada.